Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do Reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange a Escritura que as rege, uma vez que em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala à sua igreja pelo seu Filho amado, Jesus de Nazaré, o Cristo. E este continua a falar, depois que subiu aos céus, pelos seus apóstolos, uma vez que também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, quer dizer, seus apóstolos. Amém? Graças a Deus. Neste vídeo, em especial, prosseguiremos no exame do seguinte tema: apesar de anterior escritura pertencer à antiga aliança, porque em algumas de suas pregações, apóstolos e demais obreiros citaram textos daquela escritura. Amém? Graças a Deus. É no livro de Atos dos Apóstolos, caro espectador, onde podemos conferir a vida, as ações apostólicas, a vida, as ações da igreja primitiva. Dessa forma, temos examinado nos últimos vídeos pregação após pregação dos apóstolos e demais obreiros, no propósito de identificar por que em algumas de suas pregações os apóstolos e demais obreiros citaram textos da Escritura pertencente à aliança anulada. De antemão te advertimos, caro espectador, para quem eles citaram tais trechos e por que o fizeram. Na verdade, os apóstolos e demais obreiros, quando se deparavam com judeus ou gentios que esperavam na lei e nos profetas, também chamados de tementes, piedosos ou prosélitos, na verdade, diante destes, era que os apóstolos
apóstolos e demais obreiros citavam textos da anterior escritura. Por quê? Para que tais pessoas que esperavam na lei e nos profetas soubessem, tomassem ciência de que Jesus de Nazaré era o cumpridor das promessas que vigoravam até então na lei, nos salmos e nos profetas. Aleluia! O Cristo sofredor de Isaías 53, o Filho do Homem prometido por Daniel, o descendente de Davi, que não viria corrupção e que Deus não permitiria que ele permanecesse no seio da terra. Aleluia! Esse, aleluia, é Jesus de Nazaré, o Cristo. Sim, caro espectador, por isso os apóstolos e demais obreiros, pregando aos que esperavam na lei e nos profetas, judeus ou prosélitos dentre os gentios, por isso que eles citavam a eles os textos da anterior aliança, para que todos soubessem que todas as promessas do passado se cumpriram cabal e integralmente em Jesus de Nazaré. E uma vez cumpridas tais promessas, extinguiu-se a lei e os profetas, porque o próprio Salvador em Mateus capítulo 5 disse: não julgueis, não penseis que vim destruir a lei e os profetas, porque não vim para destruir, vim para cumprir, porque nenhum jota ou tio da lei ou dos profetas cairá sem que tudo seja cumprido. Porém, em Lucas capítulo 24, o mesmo Salvador, ao ressuscitar, também declarou: era necessário que tudo que de mim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas se cumprisse. Aleluia! Cumpriram-se em Jesus de Nazaré, o Cristo, as promessas, e com seu cumprimento se extinguiu a lei e os profetas. Graças a Deus. Vamos a um texto, a mais um texto do livro de Atos dos Apóstolos, que só confirma essa revelação, essa doutrina apostólica. Esse texto revela a 22ª pregação apostólica, e ele consta de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 24 ao 28. Aleluias! Glória a Deus nas maiores alturas. Verificaremos a 22ª pregação apostólica no livro de Atos, para conferir essa revelação. Qual seja, eles citavam textos da anterior aliança apenas a judeus e prosélitos, para que todos soubessem que tudo se cumpriu. E uma vez cumpridas as escrituras pretéritas, elas se extinguiram. Atos 14, verso 24 ao 28 diz: atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de um texto que fala do ministério de São Paulo e São Barnabé, os quais passaram por Pisídia, Panfilha, Perge e Atália. E o texto é claro em falar que durante a passagem de tais apóstolos, São Paulo e São Barnabé, por estas cidades gentílicas, a preocupação deles sempre foi anunciar a palavra do Senhor, para que lhes fosse aberta a porta da fé. Glória a Deus.
Caro espectador, os gentios não precisam ser iniciados na lei e nos profetas para depois conhecer o Evangelho. Não. Basta-lhes de imediato ouvir a pregação da fé, que significa a pregação do Evangelho. Porque o Evangelho, que significa a revelação da justiça divina por meio da fé. É o Evangelho que São Paulo chama, escrevendo aos Gálatas, povo que estava querendo abraçar a lei e os profetas, suas práticas. É o Evangelho que São Paulo, escrevendo aos Gálatas, chama de pregação da fé. A palavra do Senhor que abre a porta da fé, da qual se serviu São Paulo e São Barnabé para anunciar aos gentios destas 4 cidades o Evangelho. Essa é a palavra da fé, o Evangelho. E isso é garantido e é claro nas epístolas apostólicas, às quais sempre se refere ao Evangelho, sempre se refere à nova aliança, sempre se refere ao tempo trazido e iniciado por Cristo como um tempo de fé. Ao contrário do tempo da anterior aliança, do antigo pacto, que era um tempo de busca de justiça por meio das obras da lei. Isso é possível conferir, por exemplo, no próprio livro de Gálatas. Glória a Deus nas maiores alturas. Capítulo 3, a partir do verso 23, que diz: mas antes que viesse a fé, atenção, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus. São Paulo escrevendo à igreja da Galácia, São Paulo escrevendo aos Gálatas, uma epístola que procurava tirar de suas mentes e corações o desejo de cumprir a lei. Escrevendo essa epístola aos Gálatas, ele é claro em trazer uma revelação tremenda. Ele compara a lei ao aio, que era um escravo doméstico que cuidava dos pequenos, tal como um condutor que os levava até a escola, por exemplo. Veja que ele apresenta a lei representada por esse aio. Quer dizer, os homens no mundo espiritual, uma vez debaixo da lei, são vistos em menoridade espiritual, incapazes de gozar de autonomia, liberdade total. Liberdade do quê? Do pecado. Porque a lei era santa, justa e boa, mas com seus sacrifícios não foi capaz de tirar da alma do homem o poder do pecado. E isso se pode verificar quando dos seus sacrifícios, que eram intermináveis, e porque continuavam tais sacrifícios, porque o pecado continuava a reinar no coração do homem. Por isso que a lei é representada pelos escravos, pelo aio, porque nela os homens são menores espiritualmente, estão na menoridade,
tais como crianças, incapazes de ter liberdade por si sós. Mas São Paulo também adverte, ainda nesse trecho, que a lei nos serviu de aio até que viesse a fé. Atenção, até que viesse a fé. Sim, caro espectador, é o tempo de Cristo, é o tempo da nova aliança, é o tempo do Evangelho, o tempo da justiça pela fé. Por isso, quando lemos em Atos capítulo 14, verso 24 ao 28, São Paulo, aleluia, ser retratado, pregando naquelas 4 cidades, em companhia de São Barnabé, a pregação da palavra do Senhor, que abria a porta da fé, vê-se claramente uma alusão à pregação do Evangelho, porque a pregação da fé, o tempo da fé, a aliança da fé, a mensagem da fé, é a palavra de Cristo, é o evangelho da graça de Deus, é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, é o evangelho desta salvação, é o evangelho da salvação, é a palavra da salvação. Aleluias! Sim, caro espectador. O texto é claro em Gálatas capítulo 3. Mas, verso 23, antes que viesse a fé, então o reinado da fé ainda não tinha se manifestado. O tempo de justiça por meio da fé ainda não tinha sido manifestado. Em Hebreus 11, discorre sobre os atos de fé dos antigos homens, heróis da fé. Entretanto, lá consta que eles ainda não tinham sido aperfeiçoados, sem que nós fôssemos aperfeiçoados. Porque apesar da fé que eles tiveram, como Cristo ainda não tinham vindo, eles ainda não tinham passado pela experiência do aperfeiçoamento, pela experiência da libertação da culpa, da condenação. Mas graças a Deus que no tempo apostólico, o tempo da manifestação da graça de Deus, o tempo da nova aliança, Cristo, aleluia, o iniciou, e ao iniciar trouxe a fé que justifica, a fé que justifica, porque ele morre, e ao morrer, a fé que justifica pode ser eficaz em favor de todos que viviam a sua época, de todos que viveram antes dele e de todos que viveriam posteriormente. Aleluia, como ele disse diante de Tomé, quando Tomé ouviu, lhe tocou, aleluia, conferindo que ele tinha ressuscitado, ele disse a São Tomé: Tomé, porque viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia, o tempo da justiça pela fé, o tempo da fé que justifica, porque Cristo se manifestou e morreu e ressuscitou, é o tempo da nova aliança. Por isso que o texto em Gálatas capítulo 3 é categórico, ao dizer no verso 23, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro havia de revelar-se. Aleluia! A fé que justifica era do futuro, que haveria de se revelar, e só se revelou na nova aliança, por meio de Cristo, porque na nova aliança, ele, aleluia, deu sua vida preciosa e com um único sacrifício da própria vida, de uma vez por todas, nos aperfeiçoou para sempre. Por isso que o tempo da fé que justifica é o tempo da fé que vigorou após a vinda do Senhor. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança,
como São Paulo e São Barnabé, passava por cidades gentílicas, pregando a palavra do Senhor, para que a todos fosse aberta a porta da fé. Agora devemos anunciar a pregação da fé, o evangelho da graça de Deus, e somente Ele, porque Ele, o evangelho da graça de Deus, manifestou a fé que justifica por causa da morte e ressurreição de Cristo. Aleluia! De sorte que agora a todos os povos basta a graça de Deus, basta que ouçam o evangelho e nele creiam, para que gozem da justiça, não sendo necessário o anúncio da lei dos profetas. Aleluia! Quando vigorava as obras da lei, seja qual for o seu Deus, seu templo sagrado, seu livro sagrado, seu mediador, seu profeta, suas obras religiosas, com todo respeito e consideração, eu te convido, venha para a graça de Deus, venha crer em Cristo e no seu santo evangelho. A graça de Deus nos basta. Venha viver da fé na graça de Deus. Venha viver a justiça mediante a fé, crendo no Senhor Jesus e na sua palavra, porque é isso que nos basta, em nome de Jesus. Amém?